A gente parte hoje de uma pergunta bem provocadora, né? E se o Brasil fosse invadido? Pois é, essa é a base de um texto que vamos analisar hoje para desdobrar esse cenário hipotético passo a passo e tentar entender quais seriam as consequências. O interessante é que a análise não para só na pergunta. Ela vai além e desenha uma cadeia de eventos, um verdadeiro efeito dominó. É exatamente esse caminho que a gente vai seguir aqui para ter uma noção da dimensão completa desse cenário. E tudo começaria, segundo essa análise, com o efeito dominó imediato. A primeira peça a cair seria a estabilidade política, e claro, ela levaria junto as relações diplomáticas e toda a segurança militar do país. E aqui tem um ponto que é crucial. O texto deixa bem claro que a captura de um chefe de Estado em seu próprio país por uma força estrangeira não é vista como uma prisão legal. Não, de jeito nenhum. Por definição, isso é um ato de guerra. A sequência de eventos que o texto descreve é rápida e implacável. A prisão do presidente seria o gatilho. Isso transformaria a invasão num conflito declarado. E, a partir daí, a crise deixaria de ser só do Brasil. Ela transbordaria as fronteiras e viraria um problema global. Só que o impacto de uma guerra, a gente sabe, não fica só lá em cima, nos palácios e nos quartéis generais. Segundo o texto, a crise desceria muito rápido para a economia, afetando a vida de cada família, o dia a dia de todo mundo. E o ponto que o texto mais enfatiza aqui é a velocidade desse colapso. Não seria uma recessão que vai acontecendo aos poucos. A previsão é de um choque agudo. Imagina só, a moeda desvaloriza de uma hora para outra, o investimento foge do país, o crédito some e as empresas simplesmente param. Um efeito em cascata, quase que instantâneo. E isso nos leva a um argumento central do material que estamos analisando. A conta dessa crise não seria dividida de forma igual. O peso maior, mas muito maior, cairia sobre a população. Trabalhadores, comerciantes, famílias, que veriam seu poder de compra e suas economias simplesmente evaporarem. Esse colapso econômico, claro, acabaria gerando uma crise humanitária gravíssima. O texto aponta para consequências muito diretas: prateleiras de mercado vazias, falta de remédios essenciais e um aumento vertiginoso da pobreza, atingindo em cheio os mais vulneráveis. Bom, diante de um cenário de colapso interno, a consequência mais natural seria as pessoas buscarem uma saída. A análise prevê uma onda migratória em massa, com todo o drama que isso envolve, famílias separadas e uma pressão gigantesca sobre as fronteiras dos países vizinhos. Então, até agora, a gente vê os impactos dentro do Brasil. Mas a análise do texto vai além. Ela argumenta que um evento desses criaria um precedente perigosíssimo para o mundo inteiro. A questão que o texto levanta é fundamental para a gente entender a dimensão global disso. Pensa bem, se a soberania de uma nação do tamanho do Brasil pode ser violada assim, sem mais nem menos, que garantia de segurança os outros países teriam? Isso abalaria as próprias bases da ordem internacional que a gente conhece. O resultado final, seguindo essa linha de raciocínio, seria um mundo pior para todo mundo. A desconfiança entre as nações levaria a uma nova corrida por armas, sabe? Gerando um ambiente de tensão constante e uma instabilidade geral. E mesmo que o conflito armado acabasse, as feridas internas, essas ficariam. O texto argumenta que o trauma social, a desconfiança, a polarização, tudo isso iria se aprofundar, deixando cicatrizes na sociedade que levariam gerações para serem curadas. Chegando ao final, o texto apresenta duas linhas de pensamento bem distintas. Uma é baseada na lógica dos eventos que a gente acabou de ver. A outra é uma conclusão de caráter bem mais pessoal. Vamos dar uma olhada nas duas? E aqui, essa dualidade fica muito clara. De um lado, a gente tem uma conclusão que segue a lógica dos fatos, a de que guerra nunca é uma solução de verdade para resolver problemas políticos. Mas, do outro lado, vem uma declaração que é totalmente pessoal e ideológica, que contrasta com a análise feita antes, ao propor uma fuga individual baseada em alinhamento político. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, que é o coração de toda essa discussão. Ao analisar essa cadeia de consequências, que vai da diplomacia até o prato de comida, a pergunta que fica é sobre o verdadeiro preço de se buscar soluções extremas. O que de fato está em jogo quando se considera algo assim?